Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Nós temos, ao longo de muitos dias, gravado vários programas. E essa palavra de Deus tem chegado a muitas pessoas, né? Deus tem chegado a muitas pessoas através dessa ministração da palavra. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai me abençoar e abençoar você se nós continuarmos ouvindo esse programa, né, maravilhoso, o programa Palavra Viva. Né? Nós temos momento que nós vamos estar orando pela sua vida, né? Nós temos momento que nós vamos estar lendo um capítulo inteiro da Bíblia. Né? Às vezes na correria do dia a dia, nós não podemos ler a palavra de Deus, nós vamos dedicar um momento aqui nesse programa, que nós vamos estar lendo toda um capítulo das Sagradas Escrituras, né? E eu tenho certeza que a presença de Deus, né, ela estará juntamente conosco, né? Porque a Bíblia nos diz que Jesus disse assim, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estará presente. Né? E nós estamos aí reunidos, claro que virtualmente, né? Mas não deixa de ser uma reunião, né? Uma reunião da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que quando nós passamos por dificuldades, né? E se Jesus ou Deus estiver na nossa vida, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente quando estamos na presença do Senhor Jesus. Nós estamos incentivando cada dia mais, né? Não importa quanto da presença de Deus ou de Jesus você tem na sua vida, do Espírito Santo. Mas eu quero te desafiar a ter mais dessa presença, né? A ter mais perto de você o Senhor Jesus, né? Jesus, ele quer estar perto de nós. Tem uma palavra nas Sagradas Escrituras, lá em Apocalipse, que Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, eu vou até abrir lá, eu gosto sempre de abrir, né, e ler, para não cometer erro. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Eu fico admirado, né, quando nós saímos pregar o evangelho nos hospitais, na praça, né, na rua, e nós percebemos que Jesus, Deus, ele está nos usando, né? Porque nós estamos saindo em nome dele. E nós estamos falando a palavra dele, bem como agora nós estamos falando a palavra dele, não é a nossa palavra, né? E eu gostava até muito de falar com o pessoal, de brincar, né? Uma brincadeira santa. Eu falava lá em Maceió: você duvida, Deus vai falar com você agora. Jesus vai falar contigo agora, né? E a pessoa falou assim: Jesus vai falar comigo? Eu falei: vai. Aí eu li um versículo da Bíblia e disse assim, ó: quem falou esse versículo foi Jesus, né? Eu só estou lendo, eu só estou abrindo a minha boca e transmitindo a mensagem dele, mas é ele que falou isso um dia. E essa palavra que ele falou há mais de 2000 anos atrás, continua viva, continua falando aos corações, né? E aqui, eu acabei de ler um versículo da própria Bíblia, né? Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei comigo. Então Jesus está sempre falando através da mensagem de Deus, através de uma pessoa. E será que estamos ouvindo a Jesus? Ou até que ponto estamos ouvindo Deus, né? Porque Deus, ele sempre procura, de alguma forma, chamar a nossa atenção.
E a intenção de Jesus, né, o desejo de Jesus é entrar na nossa casa, na nossa vida, né? E não somente entrar na nossa casa, mas sentar na mesa. Só senta na mesa da nossa casa, só participa da intimidade da nossa vida aquelas pessoas que são especiais para nós, ou aquelas pessoas que têm uma certa proximidade conosco. E Jesus quer ser essa pessoa que senta na mesa da nossa casa, que se alimenta, que está junto conosco nos momentos mais importantes da nossa vida. E Jesus, ele está falando comigo e com você, que ele quer mais do meu coração, que ele quer mais do seu coração e da sua vida. Ele se importa com você. Você pode ter certeza, se você está passando momentos de dificuldade, de dores, não importa o grau da tua dor, né? A grandeza de Deus e de Jesus é tão grande que é possível Ele não somente te ajudar, mas Ele levar você, né? Ou levar a uma solução completa de todos os seus problemas. Por maiores que sejam os seus problemas, Jesus ele pode te ajudar e ainda mais, ele pode resolver, né, todos os seus problemas. E o mais importante, Jesus é aquele que verdadeiramente nos ama, porque ele foi capaz de sair lá da glória, onde ele estava com Deus, né, com o nosso Pai. Ele foi capaz de abrir mão, né, daquele benefício, daquelas regalias que ele teve, e veio para um outro lugar, né? E além de tudo, ele se sujeitou, né? Ele deixou ser crucificado, né? Para que nós pudéssemos entender a sua mensagem e pudéssemos receber todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Então preste atenção, né, que nós possamos abrir os olhos. Jesus disse que é para nós sermos prudentes como as serpentes e sermos mansos como a pomba, né? Então perceba, ninguém fez e nunca fará o que Jesus fez pela nossa vida, né? Ele nos trouxe a salvação. Ele trouxe a salvação para mim, ele trouxe a salvação para você. Ele foi além de que todos os homens foram, né? E ninguém pode amar mais a mim e a você do que o próprio Senhor Jesus. Ele tem um amor puro e verdadeiro. Não é um amor opressor, né? Não. Não é algo que eu fico observando lá aquele ditador coreano, né? Norte-coreano, né? O sul da Coreia, a Coreia do Sul, ela é um país próspero, né? Tem lá Seul, uma das maiores cidades de todo o mundo. E dá para perceber a diferença que existe da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, né? O governo da Coreia do Norte é opressor. Ele não dá liberdade para as pessoas, né, fazerem aquilo que elas querem, né? Deus ele dá liberdade, mesmo que for uma coisa errada, Deus dá liberdade para nós fazermos. É claro que se nós fizermos algo de errado, nós vamos colher, né, colher as consequências. E é um país muito fechado a Coreia do Norte, né? Então as pessoas não têm liberdade, elas não podem fazer aquilo que elas querem, senão elas são mortas, né? Até os cortes de cabelo, né? Tem uma quantidade que é permitida de corte de cabelo para os homens, para as mulheres. Eles não podem sair, não podem visitar outros países, né? Então é uma ditadura muito fechada, ele não tem acesso, né, a outros canais de televisão, só tem acesso, parece que a 4 canais de televisão, que são os canais que o governo lá disponibiliza, né? O evangelho lá não pode, não tem religião, eles são ateístas, né? Porque até o governo parece que tem o medo, né, de deixar a religião entrar e ele perdeu o poder. Então é um país controlado, é um país ali que o governo não deixa as pessoas, não tem liberdade, né? E existem pessoas na Terra, né,
que fazem isso, né? Tira a nossa liberdade. E Jesus, ele nos deu a liberdade, ele não tirou a nossa liberdade, né? E ele procurou um meio de, sem tirar essa liberdade, trazer a salvação através da morte do seu Filho Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Todo aquele que vem até ele, né, e arrepende dos seus pecados, ele perdoa, né, e essa pessoa, ela é salva, né? Ela, quando partir para a eternidade, quando ela morrer, na verdade ela não morre, né? Jesus diz que quem crê em mim, ele falou assim, jamais morrerá, né? Na verdade a pessoa não morre, ela vai passar para um outro nível, um nível até muito mais elevado do que a terra. Então Deus, ele se preocupa realmente conosco, né? E ele nos dá essa alternativa de seguir a ele. É claro que nem todas as pessoas querem seguir a Deus, né? Mas paciência, né? Quem quer seguir Deus, ele vai abençoar, né? Então Deus, ele vai me abençoar, vai te abençoar. Basta nós propormos no nosso coração seguir a ele. E nesse programa nós incentivamos você a seguir a Deus, né? Você ter essa liberdade para seguir a ele, certo? E nós vamos ler agora a parábola do semeador. Uma das maiores parábolas, né, que Jesus contou, que tem todo um fundo espiritual, né, que tem todo um ensinamento para as nossas vidas. E outra vez começou a ensinar, é o capítulo 4 de Marcos, tá? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. E vendo, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhes: vem porventura a candeia, para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não. Vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz por ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse sobre a terra, lançasse semente sobre a terra, semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Santo, santo. Nós lemos Marcos aqui até o versículo 26. Né? Depois nós vamos terminar essa leitura de Marcos. Né? Então, o que acontece? Jesus estava falando ali a respeito, né, da parábola do semeador. Foi uma das partes que Jesus falou, né, a respeito da parábola do semeador. Então, existem 4 tipos de corações que, quando a palavra de Deus ela é ministrada, né, esses corações eles podem receber a palavra de uma forma diferente. Né? Quando a palavra de Deus, que nem agora, a palavra de Deus está sendo falada ao seu coração. De que forma você está recebendo, né, essa palavra de Deus no seu coração? De que forma você está recebendo essa palavra? Né? Então Jesus falou sobre os 4 tipos de corações que a palavra dele pode ser ministrada. Né? O primeiro tipo de coração é aquelas pessoas, os que estão junto ao caminho, né? São os que, em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra. Né? Então tem pessoas que até ouvem a palavra. Né? Perceba como é importante nós estarmos atentos. Né? Isso aqui não é um homem que está falando. O próprio Jesus disse que tem pessoas que a palavra de Deus ela é falada, né? Mas o que acontece? A palavra de Deus ela é falada, mas aí vem o diabo, né? E tira do coração. Será que eu e você somos assim? Vem o diabo e tira do coração aquela palavra que o Senhor Jesus colocou. O diabo vem logo e tira logo. Sai fácil do coração dessa pessoa. Né? Então Jesus falou sobre esse tipo de pessoa. E depois tem outro tipo de coração. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, né, os que recebem a palavra sobre pedregais, são aquele tipo de pessoa que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Né? Então tem pessoas que
vai um pouco além dessas que só ouvem a palavra e vê o diabo e tira aquela palavra do coração. Tem pessoas que ouvem a palavra, elas recebem com alegria, né? Até durante um pouco de tempo, aquela palavra faz efeito no coração delas, né? Elas vão caminhando com Cristo, mas são bem temporãs, né? Tipo assim, passou um mês, né? Passou, não chega às vezes nem dá um ano, essa pessoa já esqueceu da palavra, né? Ela não está alicerçada profundamente com Deus, né? As primeiras dificuldades, as primeiras tentações, essa pessoa ela já sai fora, né? Já não está mais no reino de Deus. E Jesus falou do terceiro tipo, né? Os outros são as que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e ambições e as coisas e outras coisas entram, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu estava carpindo aqui o quintal, uns dias para trás, aqui uns 2 dias para trás, e eu vi que tinha uns vasos de flores, né, que a minha mãe estava cuidando, e ela foi viajar e ela saiu, né, e meu sobrinho também estava cuidando, e eu percebi que nesses vasos de flores e algumas plantas que ela plantou, vinham outras plantas grandes e ficava ali ao redor daquela planta. E engraçado que elas começavam a ter, tinha algumas que começavam a morrer, né? Ficava meio amarelada a folha, não era igual aquelas que estavam sem nada, né? Só a planta. Então o que acontece? Quando tem corações, tem pessoas que a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus cai nesse coração, só que tem muitos espinhos ali, tem muitas coisinhas naquele coração. E tem muitas coisinhas que não deixa a palavra de Deus, a planta, gerar uma planta e ter frutos, né? A palavra de Deus está misturada com as coisas do mundo. O desejo daquela pessoa não é muito de servir a Deus, né? Ele tem os cuidados desse mundo, né? Cuidados relacionados à educação dos filhos, cuidados relacionados a status, né? A pessoa ali fica querendo ganhar muito dinheiro, né? E aí isso tudo, essa ambição, né? Esse cuidado exagerado com as coisas da terra, não estou dizendo que a gente não tem que estudar, trabalhar, não, isso aí a gente tem que fazer. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E esse tipo de pessoa não coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Aí ele não dá muito fruto para Deus, né? É aquela pessoa que quer Deus, mas não deslancha, né? Não cresce, né? Aquilo que ela faz não prospera muito no reino espiritual. Por quê? Porque ela está envolvida com coisas, com desejos que não são, assim, que são mais primordiais do que o reino de Deus. E o quarto tipo de pessoas são os que recebem a semente em boa terra, um coração bom, né? São os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Começam a frutificar, começa a dar testemunho, começa a pregar a palavra, começa a evangelizar, começa a ajudar ali os servos de Deus, né? Ajuda na igreja, né? Nem que for o porteiro da igreja, ele começa a dar fruto. Ele começa a fazer algo que glorifica o nome de Deus. E Deus tem nos chamado para ser esse tipo de pessoa, certo? Que tem esse tipo de atitude, né? Que vai glorificar o nome dele, que vai exaltar o nome dele. Porque Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para isso. Para exaltar o seu santo nome na terra dos viventes. Deus tem nos chamado para isso, tá bom? Nós vamos continuar aqui a leitura, que nós não terminamos aqui a leitura de Marcos 4. Vamos reler aqui a parábola da semente, no versículo 26. E dizia, o reino de Deus é assim. Se um homem lançasse semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou outro dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga.
E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceia. Agora nós vamos ver a partir do versículo 30, a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelhamos o reino de Deus, ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda. Olha só. Glória ao nosso Deus. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem palavras nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Agora outro título aqui: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia de água. E estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Eu gosto muito dessa parte. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que quer me abençoar e quer abençoar você. Fique esperto, atento. Jesus não é contra você, ele quer o seu coração. Mas Jesus fica impedido de agir na minha e na sua vida se nós começarmos a partir para o outro lado. Porque existem dois lados, né? O lado de Deus e o lado das trevas. E Jesus não tem parte com quem se associa com as trevas. Por isso precisamos se associar ao Senhor Jesus. Nós vimos aqui que ele apaziguou a tempestade. E Jesus, ele pode apaziguar qualquer tempestade na nossa vida, né? Basta nós nos voltarmos para ele. Basta nós levantarmos um clamor a ele. E ele ouvirá, por que não? Ele ouvirá a nossa oração. Vamos orar agora, né? Eu não sei se você está enfrentando uma dificuldade. Eu não sei que tipo, como que você está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Se você está deixando essa palavra criar frutos ou não. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. E pedimos, Deus, manifesta, Pai, aqui a Tua glória, a Tua presença, Pai. Senhor, cura, Pai, os que estão enfermos na alma, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a dar frutos, Pai. Eu quero dar frutos para Ti, Pai. Eu quero, Deus, ser como um coração de terra boa que dá frutos 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-me, Senhor, a ser um servo verdadeiro, cada dia mais, ó meu Deus, um servo que engrandece o nome do Senhor na terra. Um servo que dá testemunho, Senhor. Abençoa também essa pessoa que está me ouvindo, ó Pai. Ó meu Deus, que está ouvindo ao Senhor e a sua palavra também, juntamente conosco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia melhores na sua presença. Cada dia mais cheios do seu Espírito Santo, meu Pai. Glórias a Ti, meu Pai. Vai abençoando, vai quebrando as muralhas, vai curando os enfermos, Pai. Senhor, é sua especialidade curar, Pai. Cura, Pai, alguém. Cura com o seu poder. Cura com a sua glória. Cura os que estão com câncer, meu Deus. Os que estão cegos, paralíticos. Meu Deus, não há impossível para Ti, meu Deus. Vai abençoando, vai curando, vai libertando, vai dando força, Pai.
Vai mudando a história, vai mudando, Senhor, o repertório, vai dando a vitória, Senhor. Tudo isso nós pedimos, Pai. Tudo isso nós imploramos, nós clamamos ao Senhor, Pai. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Só o Senhor e ninguém mais, Pai. Louvado seja o seu nome para todo sempre.